Convido os irmãos para que abram as Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 10, os versículos de 27 a 30. Evangelho de João, capítulo 10, os versículos do 27 ao 30. Vai ser o texto básico do nosso estudo, mas a gente vai passar por muitos textos nessa noite. Evangelho de João, capítulo 10, dos versículos 27 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém. Aqui nesse texto, nós vamos estudar, mas a gente vê uma das principais doutrinas que as igrejas reformadas têm, falando sobre a perseverança dos santos. Essa doutrina ensina que aqueles que foram verdadeiramente regenerados, justificados e unidos a Cristo vão perseverar até o fim, perseverar na fé até o fim. Isso não vai acontecer baseado na capacidade do próprio homem, mas porque Deus mesmo é que preserva os seus. Essa afirmação principal da Igreja Reformada, dessa doutrina da perseverança dos santos, está na fidelidade de Deus em guardar os seus filhos. Isso não significa, irmãos, que o cristão ele não vai pecar ou enfrentar dúvidas, mas sim que Deus não permitirá que um dos seus eleitos se perca definitivamente. Quando nós estudamos esse tema, alguns textos parecem ensinar que é possível perder a salvação. E, portanto, é importante a gente passar por eles antes de ver os textos que nos mostram, nos reforçam, o porquê como o Senhor nos sustenta. A tradição reformada entende esses textos como advertências reais, mas não como uma prova de que o verdadeiro regenerado pode perder a salvação. Então, um desses textos difíceis da gente de entender, que gera muita dúvida no meio evangélico, está lá em Hebreus, capítulo 6, dos versículos 4 a 6. Hebreus, capítulo 6, do 4 ao 6. Diz assim o texto: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Aqui o autor aos Hebreus, ele fala de pessoas que foram iluminadas, que provaram o dom celestial, a boa palavra de Deus, participaram da comunidade da fé, mas que caíram, sendo impossível outra vez voltarem outra vez para o contexto da igreja, da verdadeira igreja. O texto não está falando de pessoas que foram convertidas verdadeiramente, está falando daqueles que estavam no meio, pessoas que estavam no meio da igreja, mas que, apesar de terem ouvido da palavra, de conviverem com a igreja, muitas vezes terem professado a sua fé, verdadeiramente não tiveram um encontro com Cristo. E por isso
se afastarem, né, elas não vão voltar outra vez, porque elas nunca fizeram parte do corpo, né? A não ser, claro, né, que ela seja alcançada verdadeiramente, mas o texto deixa claro que essas pessoas que estiveram no meio e até então não aceitaram, não vão voltar, porque rejeitaram o Filho de Deus. Um outro texto, ainda aqui na carta aos Hebreus, capítulo 10, dos versículos 26 ao 29, também gera alguma dúvida. Hebreus 10, 26 a 29. Diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós ser considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Essa é uma advertência contra o abandono deliberado da fé. Mais uma vez, o texto está falando aqui de pessoas que estavam no meio da igreja, até professaram a fé, mas que essa fé não era verdadeira, e abandonaram o Evangelho, assim como nos vimos lá no capítulo 6. O apóstolo João também, em uma de suas cartas, no capítulo 2, versículo 19, um outro texto que também gera dúvida, convido os irmãos para abrir lá, 1 João 2,19, também vai 1 João 2,19. Diz assim, a partir do versículo 18, começa a perícope, né? Vou ler o 18 também. Filhinhos, já é a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também, agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Esse versículo é importante para entendermos esse tema, né, da perseverança. Que quando João fala, né, da saída definitiva, revela que nunca houve uma união verdadeira com a igreja de Cristo. Ele fala, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Ou seja, a pessoa estava na igreja, mas não teve um encontro real com Cristo. Não estava fazendo parte da igreja verdadeira, da igreja celestial. E aí ela se afasta porque não fazia parte. O apóstolo João ainda reforça no final do versículo, né? Eles se foram para que ficasse manifesto, ficasse claro, que nenhum deles é dos nossos. O que demonstra, né? O que é demonstrado pela renúncia, tanto à igreja como à mensagem de salvação. As pessoas que ouviram a mensagem, ouviram do próprio Cristo, estiveram no meio da igreja, mas rejeitaram essa mensagem e se afastaram. Tendo ciência, né, dessas advertências da palavra, desses textos, né, que até geram dúvida, mas que quando nós vemos por todo o contexto, não está falando de verdadeiros crentes, e sim de pessoas que estavam no meio da igreja e se afastaram, o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, relembrar com os irmãos, na verdade, é sobre essa doutrina da perseverança dos santos. Então, voltando para aquele texto inicial lá de João 10, nós temos algumas expressões do Senhor Jesus ali que começam a nos ensinar sobre essa doutrina. Então, João 10, a partir aqui do versículo 27, vou ler novamente o texto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço,
e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Observemos algumas expressões de Jesus aqui. Primeira, eu as conheço. Como sabemos, o verbo conhecer na Bíblia, ele revela a intimidade. Então o Senhor Jesus aqui está declarando que aquele que está próximo, aquele que é dos seus, está próximo. Ele está próximo das suas ovelhas. Ele conhece, e essas ovelhas também o conhecem. Há um relacionamento pessoal do cristão, do verdadeiro cristão com o Senhor Jesus. Uma segunda expressão aqui que Jesus fala, ele diz assim, eu lhes dou a vida eterna. Ou seja, é uma ação do próprio Deus, dando a salvação, e na sequência do texto nós vamos ver que o Senhor mesmo, ele que dá, ele começa o processo de salvação, e ele que vai sustentar essa pessoa, os seus eleitos firmes até o fim. Ele fala assim, no texto, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, o verdadeiro cristão, aquele que é eleito, escolhido de Deus, ele está firme, está seguro nas mãos do Senhor Jesus. É na fidelidade de Deus, no seu poder, que está a segurança do crente, de que permaneceremos até o final com o Senhor. Uma outra característica importante para nós, cristãos, dessa segurança que temos no Senhor, é o amor de Deus. Gostaria que os irmãos abrissem agora lá em Romanos, capítulo 8, um texto bem conhecido, mas que também nos reforça esse ponto do quanto estamos guardados pelo próprio amor do Senhor. Romanos 8, do 31 ao 39. Diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vamos observar pelo menos duas perguntas que o apóstolo Paulo faz no texto aqui. Primeira, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há quem possa vencer a Deus. Se é Ele que está ao nosso lado, nos guardando, não há o que temer, estamos seguros. Paulo pergunta mais uma vez, quem nos separará do amor de Cristo? Na sequência ele lista várias situações, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou mesmo a morte, a espada. São várias situações de aparente ausência de Deus. Mas mesmo diante de todas elas, nós somos sustentados por meio daquele que nos amou.
como ele fala no final da perícope, no versículo 39 e no 37 também. Por meio daquele que nos amou, e depois no 39 ele reforça que nada, né, nenhuma outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele conclui dessa forma, afirmando a certeza do crente, que nada pode nos separar do amor de Deus. Essa é uma das maiores declarações de fé e de segurança para a igreja, para o verdadeiro cristão, de que, por seu amor, Deus vai sustentar sustentar o seu povo. Ainda que em Romanos, um pouco antes, no capítulo 8, 29, 30, acho que eu marquei a referência errado aqui, irmãos, mas ele fala assim, é um texto bem conhecido também, fala assim, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, desde o começo do processo da salvação, e essa perseverança é tudo feito pelo Senhor. O Senhor é que predestinou, é o Senhor que chamou esses predestinados, esses eleitos, o Senhor que os justificou e é o Senhor que glorificou. Já aqui falando do futuro, né? Da glorificação futura que todos os cristãos têm feito pelo Senhor. Ou seja, é Deus que conduzirá os eleitos desde o começo da eleição até a glorificação. Não há possibilidade nenhuma de Deus não concluir a sua obra. Isso é o que o apóstolo Pedro também fala em sua primeira carta. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pedro escreve assim à igreja: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então aqui Pedro está mostrando que Deus, por sua misericórdia, ele cuida, né, regenera o seu povo uma viva esperança da vida eterna, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Pelo fato de Jesus Cristo ter ressuscitado, nós temos essa esperança. E ele continua dizendo que essa herança incorruptível, sem mácula, está reservada nos céus para o seu povo. E aí no versículo 5, mostrando que é Deus que nos guarda, né? No começo do versículo 5 diz assim, que sois guardados pelo poder de Deus. Ou seja, o cristão ele vai permanecer até o fim, firmado no Senhor, firme nos seus caminhos, sem se afastar, porque o Senhor mesmo é que nos guarda e nos sustenta pelo seu poder, guardados pelo poder de Deus. Um outro texto também que mostra que esse cuidado de Deus em preservar o seu povo até o final, também do apóstolo Paulo, está na carta aos Filipenses, Filipenses capítulo 1. Paulo escrevendo aos Filipenses,
até como visto na reunião de oração, né? No momento que ele estava preso, Paulo falando de tantos privilégios, né? E desse cuidado de Deus para com o seu povo. No versículo 6 do capítulo 1, ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ou seja, né, é Deus que completa a obra. Nós, claro que não nos isenta de buscarmos ao Senhor, de estarmos em constante comunhão com Ele, como nós vimos lá no primeiro texto de Mateus, que as suas ovelhas conhecem a sua voz, o Senhor as conhece, mas o Senhor é quem sustenta, não somos sustentados pelas nossas forças, e sim pelo cuidado do Senhor. Ainda como um último versículo para finalizar esse ponto aqui do quanto Deus sustenta o seu povo, na carta de Judas, o meu irmão de Jesus, Judas também fala à igreja, né, aqueles que para quem ele enviou a carta e a nós hoje, sobre isso, no versículo 24. Judas, versículo 24. Ora, àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora por todos os séculos. Amém. Versículo 24, Judas fala, né? Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. É o Senhor mesmo que nos sustenta. É o Senhor mesmo que vai nos apresentar no último dia, né? Com exultação, porque Ele mesmo vai nos preservar até o final. Não depende de nós, irmãos. Mas o mesmo Deus que iniciou o processo, escolheu o seu povo, é Ele que completará a obra, conduzindo o seu povo e nos mantendo firmes até o final. Nós podemos ver ainda a ação de Deus diretamente em nós, olhando para alguns outros textos. Aqui tanto falando agora do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, a atuação tanto de Jesus como do Espírito Santo nesse processo de manter os cristãos perseverantes até o final. Voltando para a carta aos Hebreus, capítulo 7, falando aqui sobre Jesus, né, a partir do versículo 20, ali na perícope, está falando sobre o sacerdócio de Jesus. No versículo 25, o autor aos Hebreus escreve assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo é o nosso sumo sacerdote, um sacerdócio imutável, segundo a ordem de Melquisedeque, e que continua para sempre, conforme diz no versículo 24, né? Versículo antes do que lemos. Esse, no entanto, Cristo, né? Porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, não muda, para todo sempre. Cristo intercede pelo seu povo em todo o tempo diante de Deus. Ainda na carta aos Efésios, nós vemos no capítulo 1 também a atuação do Espírito Santo nos seus. A ação do Espírito Santo nesse processo da perseverança dos santos. Versículos 13 e 14 do capítulo 1 de Efésios. Em quem também vós,
depois que ouvistes a palavra da verdade, falando aqui de Cristo, né? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aqui, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele mostra que o Espírito Santo é esse selo que o cristão tem de que faz parte da propriedade do Senhor. Após a nossa conversão, o Espírito Santo nos sela como um sinal de propriedade de Deus e garantia dessa herança futura. Porque ele é o penhor dessa herança, né? O penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, quando Cristo vai resgatar o seu povo em louvor da sua própria glória. O apóstolo Pedro também reforça esse ponto, né? De quanto somos essa propriedade de Deus. Um texto muito conhecido, né? Da igreja cristã, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então aqui o apóstolo Paulo, né, o apóstolo Pedro falando, né, dessa raça eleita, né, o povo eleito de Deus, que é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, que é isso que o Espírito Santo confirma em nós quando nós cremos e somos selados pelo Espírito Santo, até o final, quando o Senhor Jesus vai nos resgatar. Mas quando olhamos para todos esses textos, né, essa questão da confiança e certeza que temos da perseverança, porque é o Senhor mesmo que nos cuida, pode surgir aquele pensamento, né? Então, se não depende nada de mim, e se o Senhor vai fazer, eu posso viver mais à vontade, vamos dizer assim. A perseverança, então, ela seria um incentivo para o pecado? O fato de sabermos que o Senhor vai nos preservar até o final e que o cristão, mesmo sendo eleito, ainda vai pecar, nós vamos ainda ter pecado, isso não seria um incentivo para continuar pecando? É claro que não. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso. Romanos capítulo 6. Justamente respondendo a essa pergunta, o apóstolo Paulo, ali na sua carta aos Romanos, no capítulo 6, ele, logo no início do capítulo, diz assim, versículo 1: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou seja, né, nós não é pelo fato de saber que o Senhor vai nos manter firmes até o final e que apesar disso nós vamos cometer pecado, que isso nos dá a liberdade para pecar. Aquele que foi regenerado recebeu um novo coração de Deus. E esse coração vai buscar lutar sempre contra o pecado, viver de modo que glorifique a Deus, que agrade a Deus, que obedeça a sua palavra, e não com essa liberdade para pecar. A perseverança dos santos, então, ela não significa que nós viveremos sem pecar, como eu comentei, né? Mas uma caminhada contínua, que requer arrependimento, santificação e confiança na obra de Cristo. O apóstolo João, ele segue na mesma linha de Paulo. Quando olhamos lá na primeira carta de João, 1 João,
capítulo 3, dos versículos 3 ao 6. Eu vou ler desde o versículo 1 para pegar o começo da perícope. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então, assim como Paulo respondeu à pergunta que nós não temos liberdade para pecar, que de modo nenhum devemos continuar pecando, para que a graça seja ainda mais abundante, João traz o mesmo ensino. Nesse último versículo que lemos, o versículo 6, ele deixa claro, né? Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Por outro lado, todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Então, a perseverança dos santos não nos dá liberdade para pecar. Mas pelo contrário, né? O cristão, ele vai lutar contra o pecado e vai ter essa vida de arrependimento, de contrição, de busca em servir e viver conforme a lei de Deus, e não no pecado. Então, quais são as marcas da verdadeira perseverança que podem ser vistas na vida do cristão? As Escrituras apresentam algumas características dos que pertencem a Cristo. Pelo menos 5 características são as que eu listei aqui. A primeira está lá em Colossenses, capítulo 1, dos versículos 21 ao 23. Colossenses capítulo 1, do 21 ao 23. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, o versículo 23, o apóstolo Paulo escreve: se é que permaneceis na fé. Então, uma das características, né, dessa perseverança dos santos que pode ser vista nos eleitos de Deus, é que eles permanecem, eles perseveram na fé. Ou seja, no Evangelho, no conhecimento, no ensino da palavra de Deus, buscando viver conforme a palavra de Deus e até, né, testemunhando, ensinando outras pessoas. Então, esse permanecer na fé, essa perseverança na fé, é um sinal, né? É uma característica de que realmente somos parte do povo de Deus. Uma segunda característica que nós vemos desses que são realmente os eleitos de Deus e que vão perseverar até o fim, está no Salmo 119, versículo 97. Claro que existem outros textos, irmãos, falando sobre o mesmo tópico.
mas eu peguei um versículo de cada ponto aqui. Então, o Salmo 119, versículo 97. Mostrando desses, né, que têm comunhão com Cristo, quais são as características vistas nesses, né? O Salmo 119, 97 diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Então, esses que são ovelhas do Senhor Jesus Cristo, que Ele conhece, e que essas ovelhas conhecem ao Senhor, eles amam a palavra de Deus. Quanto amo a tua lei, diz o salmista, e a minha meditação todo o dia. Então, esse fato, né, de buscarmos meditar todo dia, como o Salmo 1 mesmo nos diz também, né, que na sua lei medito de dia e de noite. Esse fato de buscarmos meditar na palavra do Senhor, amar a palavra do Senhor, é um sinal de que realmente somos esses eleitos de Deus que vão perseverar pelo cuidado do Senhor até o final. Uma outra característica que indiretamente também a gente já compartilhou aqui anteriormente, está em Hebreus capítulo 12, o versículo 14. Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é um processo diário de buscarmos nos santificar a cada dia, né? Processo diário de santificação, para que possamos alcançar o alvo, né? O nosso alvo. Claro que a gente sabe que não vai alcançar aqui, mas devemos buscar esse alvo, né? Como Deus mesmo diz, sede santos porque eu sou santo. Então a santificação, essa busca pela santificação, é mais uma característica desses que são eleitos e perseverarão até o final com o Senhor. Uma outra também a gente já comentou em tópicos anteriores, né, e meio que, mesmo que indiretamente, não falando diretamente isso, mas que nos dá a entender isso daí também, lá em 1 João, capítulo 1, o versículo 9. João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o verdadeiro cristão, ele se arrepende, ele busca estar na presença de Deus, confessa os seus pecados, né, diretamente interligado com o ponto anterior, né, da santidade. O cristão, ele se busca estar sempre reconciliado, né, diante de Deus. Sabemos que cometemos pecados. O versículo 10 vai falar isso também, né? Se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Esse texto todo, né? O versículo 8 fala a mesma coisa, a questão de nós não podemos falar que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos. Nós temos pecado, mas nós buscamos essa vida de contrição, de arrependimento diante de Deus em todo o tempo. Então, o cristão, ele se arrepende dos seus pecados. E uma quinta característica está lá em João capítulo 15. João 15, o versículo 5. Eu sou a videira, diz Jesus, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, uma outra característica que nós vemos desse cristão
como sinal, né, de que ele realmente faz parte do povo de Deus e que nos ajuda também a sabermos, né, se realmente estamos nele, é o fato de estarmos frutificando. O apóstolo João aqui nesse capítulo, ele descreve dos ensinos de Jesus, né, sobre o quanto o seu povo deve estar ligado nele, que só nele nós vamos ter a base e toda a condição de poder frutificar. Essas características, então, elas mostram que elas não são a causa de nós sermos salvos, da nossa salvação, mas elas mostram que nós somos salvos e essas características são evidência da salvação em Cristo Jesus. Então, olhando de maneira prática, né, para essa doutrina da perseverança dos santos, nós vemos que ela não depende da nossa constância humana, né, da busca humana, e sim da fidelidade de Deus, como nós vimos logo lá na introdução. Que Cristo está o tempo todo intercedendo pelo seu povo. O Espírito Santo ele selou os seus até o dia final. E que mesmo diante das lutas, nós sabemos, como comentamos, né, teremos tropeços, quedas, vamos cometer pecado, mas o próprio Deus ele nos sustenta e nos mantém fiéis até o fim. E isso, da mesma forma que não nos dá liberdade para pecar, não elimina a nossa necessidade de vigilância, de uma vida de oração, de uma vida de meditação na palavra, e sim, né, buscar isso como prova desse amor e fidelidade de Deus para conosco. Então, concluindo, né, a perseverança do santo nos ensina esses pontos, né, que a gente acabou de comentar aqui, e que Deus é quem preserva até o último dia os seus. Que nenhum dos eleitos será perdido. Essa perseverança é evidenciada, então, por essa vida, né, de fé, arrependimento, santificação. O apóstolo Paulo ainda, né, ele escreve lá em Romanos, capítulo 11, o versículo 36, é um capítulo bem interessante também. Capítulo 11 de Romanos, já no finalzinho ali do capítulo, né, na última perícope desse capítulo, o apóstolo Paulo, ele exalta, né, a sabedoria de Deus. Ele fala, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Às vezes é difícil, né, para aqueles que não são eleitos compreender essa doutrina. Quando a gente olha ali para os símbolos de fé da Igreja Reformada, desde o princípio houve questionamentos em relação às doutrinas, né, as doutrinas da graça, a eleição incondicional, a expiação limitada, a perseverança dos santos, a salvação somente pela graça. Sempre houve questionamentos. E nós vemos desde lá, tanto nos catecismos como nos cânones de Dort, a Igreja Cristã refutando esses desvios, como aqueles primeiros textos que nós lemos na introdução, que aparentemente às vezes podem dar uma inclinação para as pessoas de que o cristão ele pode perder a salvação, mas o verdadeiro cristão ele não vai perder.
porque o Senhor fez desde o começo. Então, como Paulo finaliza aqui, né? Que toda honra, toda glória, né, sejam dadas a Deus eternamente. Amém, irmãos?